A Galeria do Parque Edifício dos Passos do Concelho de Vila Nova da Barquinha foi palco nesta quinta-feira, 16 de maio, para a inauguração oficial da exposição O Largo Rio, de Hilda David, comissariada por João Pinheiranda, atual diretor do MAT, no âmbito das parcerias do município de Vila Nova da Barquinha com a Fundação EDP, para a programação artística do Parque de Escultura Contemporânea Almoral. A mostra, que já se encontrava aberta ao público desde março, pode ainda ser visitada até ao final do mês de maio. Sobre a exposição, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, referiu na altura que a mesma tem muito a ver com o território e com o Rio Tejo. De facto, é um privilégio. Eu não estive na abertura por motivos profissionais, mas gosto muito de ver e de sentir aquilo que é a mostra nesta galeria. Esta galeria que foi invadida pelo Tejo, que várias vezes esteve sobre a água, pelo menos em 1969 chegou àquele teto, de tempos que muitas vivências de Vila Nova da Barquinha também com estes cais que levavam o gelo da Serra da Lousã até aqui, que depois transportavam até o Martinho da Arcada, deste Tejo que ia levando as terras de cultivo da Quinta da Cardiga, porque os práticos inteligentes do termo de Coimbra, em 1683, tiveram que sustar, nomeadamente as suas margens, com as chamadas tachões de salgueiro, para que não provocasse erosão, porque o Tejo corria do outro lado e a mão humana virou para este lado. Mas dizer-vos que, de facto, esta é uma identidade territorial, com uma sensibilidade também humana, animal, de flora, de fauna, cores extremamente intensas, muito vivas, e que nos transportam, de facto, para uma realidade que é aquilo que queremos, que é um Tejo vivo, um Tejo saudável, um Tejo ecológico. Por isso, para mim, no meu pulsar, é das melhores exposições que eu tenho assistido aqui na minha galeria, sem, de facto, menosprezar as outras, mas eu sou um homem dos territórios. O projeto que a gente tem pelo Centro de Educação e Ciências também tem a ver com muitas experiências, ou seja, aprendemos as nossas crianças a aprenderem a trabalhar com as coisas da terra, nomeadamente com os paraquedistas, construção de pontes romanas, com a questão do voo, da base aérea, com a questão das rochas, ou seja, é uma exposição da nossa identidade enquanto povo e enquanto vila. Por isso, para a artista e também para o João, de facto, os meus parabéns, porque esta é uma exposição do nosso território. João Pinheiranda, comissário da mostra, deu depois conta que esta exposição, mais do que as realizadas na fase inicial do projeto, expressa a sua ligação à natureza e ao rio, com uma maior aproximação ao território. Esta ideia de ligação ao território, eu tive-a sempre. Às vezes não foi muito clara, não foi muito evidente. Ultimamente acho que tem sido mais, porque primeiro eu achei, as primeiras exposições dialogavam um bocado com as próprias esculturas do parque. Houve uma série de exposições de artistas que eram escultores, mas que não estavam no parque e que fizeram as exposições cá dentro. Também já depois houve uma redireção do projeto para que as exposições tivessem sempre bastante a ver com a ideia de natureza, porque no fundo já não eram as esculturas que estavam no parque, mas era o parque propriamente dito, e o parque é uma natureza inventada, não é? Uma natureza naturada, é uma natureza criada pelo homem, que se tenta aproximar de um natural qualquer que não sabemos onde é que existe. Já se descobriu que a Amazónia é assim, porque já foi mão humana que ao longo dos milénios foi transformando, já não é afinal não é uma floresta primária, como muitos dizem, ou pensavam, portanto, aqui ainda menos. E o Sr. Presidente já falou do desvio do rio. Tivemos, aliás, uma exposição aqui do Paulo Catrica, que se chamava a curva que o rio fez, parece que era tirado de um manuscrito do século XVII, ou XVI, referente à construção deste desvio do rio. Logo tivemos as exposições de fotografia do Walter Vinagre e do Nelson Aires, que
desde a questão das tropas paraquedistas até à própria vila, tratar coisas. Portanto, houve sempre esta tentativa de ligação que agora tem sido mais próxima desta ideia de natureza. E, quando eu convidei a Hilda, nem sabia que ela tem esta ligação ao Ribatejo, porque nasceu em Benavente, e tem esta memória, porque ela já me tinha falado das cheias e de como isto implicava a vida dela e a vida das pessoas que a rodeavam, enfim, da vila inteira, e criava um imaginário diferente do resto do país, ou de uma parte grande do país, que é aquela ideia da inundação recorrente, não é? Mas não sabia que ela estava a fazer estes trabalhos que iam exatamente coincidir com... puxados pelo convite. E, portanto, o que estamos aqui a ver são, evidentemente, imagens que não são reais. Ela não viu nenhum rio assim, nem sei se isto são rios. São imagens de uma memória retrabalhada, também por uma coisa que é uma das ligações mais fortes que a Hilda tem com a literatura, não é? E das leituras que ela muito regularmente faz de livros absolutamente do cânon da literatura universal, que vão... Perdão, a natureza a mim faz-me bastante mal, porque estou sempre na primavera cheio de alergia. E por isso é que estou assim com este fanhoso. Que é, portanto, estava a dizer obras de cânon da literatura universal, como possa ser a epopeia do Gilgamesh, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou no caso da literatura latina, e no caso Virgílio, e especificamente as Geórgicas, que é um tratado de agricultura, um tratado sobre o trabalho dos campos, com métodos, mas não é um manual aborrecidíssimo que diz como é que as coisas devem ser feitas passo a passo. Tem muitos desvios também, como aos rios às vezes, é um poema enorme. E há uma zona que ele fala exatamente das inundações, e como as inundações alteram a vida das pessoas, e os ritmos, evidentemente, do trabalho dos campos, os ritmos a Hilda depois falará disso mais profundamente, ou mais aprofundadamente. E é aí que ela encontra o título desta exposição. E o título desta exposição é um bocadinho de um verso, o Largo Rio, porque ele está a falar desse alargamento imenso que os rios têm quando há inundações. Bom, pronto, é isto, daí resulta esta exposição, que é muito mais larga do que aquilo que eu estou aqui a falar. Aqui é o largo campo da pintura, e que quem conhece o trabalho da Hilda percebe que é quase como se essa inundação está permanente no trabalho dela há muito tempo em termos técnicos, porque há muito tempo e em muitas circunstâncias a Hilda tem séries inteiras em que o trabalho da água, das tintas muito líquidas na superfície, cria imagens extraordinárias. Por um lado são imagens que ela controla, mas também há zonas de não controle da imagem. Quase como, e coisas que surgem sem ela controlar, não é? Quase como aquelas manchas que o Leonardo da Vinci via enfim, todos nós vimos, mas ele viu e escreveu, via nas paredes as manchas de umidade, de onde tirava figuras fantásticas, ou nuvens, ou paisagens, etc. Não é? Ele refere isso num dos seus textos. E às vezes aqui nós vemos coisas. Eu encontrei coisas aqui, pois ela também me disse que as tinha visto, e às vezes os artistas manipulam o real, como se sabe, não é? Pronto, dava um jeitinho para parecer mais parecido com uma caveira, alguns aí, não é? Por outro, umas caras, etc. Não é? Ali em cima.
E isso é também uma das coisas interessantes desta pintura e muitas outras, que é, nós, aparentemente é uma coisa abstrata, não há lá nada, mas depois permite todas as fantasias e todos os... Parece macroscópico, mas também pode ser microscópico. Parece um território pequenino, pode ser gigantesco. Há todo esse jogo de aproximação e de afastamento que esta pintura permite, que é muito interessante de explorar. O que é que eu posso dizer mais? Mais nada, já falei demais. Só a alegria de ter feito esta exposição, de saber que é uma das exposições mais visitadas e mais com que o público tem tido uma relação melhor. Também há um outro nível, o Sr. Presidente falou disso, há aqui dois tipos de trabalhos, ou três, se quiserem. Há a pintura e há uma linha de trabalho que a Hilda também tem desenvolvido de há uns anos para cá. Aliás, agora há uma exposição dela no Convento dos Capuchos, em Almada, enfim, a caminho da Costa da Caparica, onde ela expõe, não sei se foi as primeiras coisas que tu fizeste, bordados. Sim, são uma série de 15 estandartes, são mais próximos daqueles, mas são estandartes brancos, com é outra ligação à literatura, da Maria Gabriel Lanzol. São falcões, não é? Ela tem muitos... O falcão é um animal simbólico que ela utiliza muito, e a Hilda bordou vários falcões nesses estandartes. E é uma instalação lindíssima, em que os pássaros estão muito próximos de nós, não é? Estão pela sala do primeiro andar do claustro do convento, e criam uma situação muito interessante. E depois tem também algumas pinturas próximas desta, de uma série um bocadinho anterior, não é? Mas uma delas é muito próxima desta, para compor essa exposição. Mas, portanto, esse trabalho que eu estava a dizer que é um suplemento à pintura, são estes bordados, enquanto nos outros, enfim, porque desenhar um falcão ou bordar um falcão é mais complicado fazê-lo sem ter uma base. Ele é desenhado e depois é bordado por cima, não é? Aqui há uma grande liberdade, e a Hilda faz mais ou menos automaticamente, não, mas quer dizer, sem controle do desenho, muitas vezes, diretamente com a agulha e a linha. E tem essas duas ligações, tem esta dos tais estandartes com os tais animais. Quando escolhemos, pensámos em escolher animais que, em algum tempo, habitaram estas terras, quando elas não estavam tão ocupadas por nós próprios, javalis, raposas, etc. E depois há um outro trabalho também muito interessante, que é esta ideia quase de vestir o corpo do animal, ou rodear-se do animal, como os nossos passados se cobriam com as peles dos bichos para se abrigarem. E aqui há um jogo entre o casaco que já está feito e o animal que é posto lá como um emblema, não é? Pronto, é tudo o que eu tenho para dizer. Não acabei assim o discurso com uma frase redonda, que provavelmente os oradores conseguem sempre encontrar, mas eu não sou orador. Mas tenho o texto, que eu acho que é de melhor qualidade que o discurso, que vocês podem ler com óculos, porque isto era bom para os nossos jovens do lado de cima da escola, mas aqui já vai sendo um bocado difícil conseguirmos atacar esta literatura. Hilda David falou depois das obras expostas, entre pinturas abstratas e experiências paralelas bordadas sobre panos, onde aborda o rio, a sua fauna e a gente que vive nas suas margens. Eu tenho um sentimento muito emocionado por estar aqui, na verdade, a fazer esta exposição ao lado deste rio, que é o rio da minha infância, que eu viajava um bocadinho pelo rio. Não era mesmo de barco, mas ia aos vários sítios, e conheço também as outras povoações, e
E é uma memória muito forte que está ligada ao meu trabalho, de uma maneira muito, muito presente sempre. Depois, e há também o lado dos trabalhos, na verdade, os trabalhos uma coisa que agora não se fala muito, que é a agricultura. E o campo mudava, o rio ficava quase, havia sítios do rio que quase passavam a pé, em Santarém, por exemplo, no verão, depois no inverno o rio preenchia tudo. E nessa altura, na verdade, que o rio preenchia tudo, era quando as pessoas... Não era uma altura triste, era uma altura muito feliz, porque também isso trazia depois fertilidade às terras e as pessoas tinham muitos trabalhos a fazer nessa altura do ano, e era tudo muito... Liam-se muitas histórias, provavelmente as histórias que eu depois também me fiquei muito ligada, começaram aí, as histórias faladas e depois as histórias lidas, e na verdade eu fui buscar este livro, e lembrei-me muito dele quando depois se pensou mesmo na exposição aqui, fui buscá-lo e relê-lo, porque este livro fala todas as coisas, é um livro escrito há 2000 anos, mas fala do que nós sentimos quando há uma grande catástrofe. Por exemplo, as alterações climáticas, nós ficamos muito a pensar muito nisso, que é uma coisa do nosso tempo, mas o Virgílio fala muito das alterações, das grandes tempestades que no verão, que levavam as searas todas. Portanto, ele descreve isto como um grande poeta, um poeta dos maiores de sempre, mas está presente tudo isso. Eu achei que fazia sentido trazê-lo, até porque este território foi ocupado por contemporâneos dele, por romanos, e tem muitos vestígios. E tinham aqui grandes casas agrícolas nesta zona toda, e portanto eu achei que houve uma... livro aqui. Com certeza. Com certeza. Uma cópia. Por exemplo, agora há uma coisa muito que é aquelas coisas do nosso tempo, que há coisas más e coisas muito boas. Os manuscritos, as bibliotecas de Pompeia e Herculano conseguiram-se tirar de lá os rolos todos. Alguns, até há uma biblioteca grande foi encontrada recentemente, mas há algumas que já tinham sido encontradas em 1800 e tal, mas não se conseguiam desdobrar os rolos de papiro, porque se desfaziam. Portanto, ficaram guardados num museu e pronto. Mas agora com laser, sem desenrolar, consegue-se ler as várias camadas e recompor o texto. E, por exemplo, encontrou-se na biblioteca do que seria o sogro do Augusto, a Eneida do Virgílio. E consegue-se ler com buraquinhos, mas consegue. Portanto, parece tudo muito longínquo, mas também muito próximo de nós. Agradecer mais uma vez. Mas depois nem as palmas aí. E o nome dos panos e dos apanhar as feras com laços. É apanhar feras com laços, exatamente, começa no princípio desse textozinho, dessa parte do poema, que depois fala no rio, no largo rio, quando os homens começaram a apanhar feras com os laços, e depois desencadeia a agricultura também. Fomos roubar os títulos. Os títulos a Hilda foi roubar às geórgicas. Para desviar.